Este é o Messerschmitt Bf-109 G4, um dos caças mais representativos da Segunda Guerra Mundial. O que vemos aqui pertence ao Museu Tecnológico Speyer, na Alemanha, e é o único G4 original preservado no mundo. Fotos desse exemplar, desenhos técnicos e imagens históricas serão as bases para a produção do modelo em escala que montarei neste vídeo. E para isso, a partir de um desenho inacabado em 3D do motor deste Bf-109, desenharei em CAD novos elementos, complementando-o para impressão 3D na escala do kit. Vamos acompanhar a confecção de ferramentas, a criação de novas peças, a modificação de partes do kit para a adaptação dos novos elementos, técnicas de montagem e pintura, além da utilização de materiais diversos para a modificação e construção de novos componentes, para personalizar o modelo, aumentando o realismo e destacando-o como único. Em uma das bases de pesquisa para a pintura deste kit, a edição especial da revista HT Model, dedicada ao Bf-109, versões F a G4, encontrei esta foto do exemplar da versão G4 pertencente ao Museu Speyer. Por ser o único G4 ainda existente no mundo, encontrado nos anos 1990 e restaurado com precisão histórica, não restou dúvida sobre qual referência de pintura utilizar para este projeto. Como em quase todos os modelos de aviões, a montagem se inicia com o cockpit. Para isso, estudar fotos da aeronave referência é fundamental. São os cintos de segurança. Como se pretende produzi-los, inicio removendo os relevos que os simulam no assento e no encosto do cockpit. Podemos sempre aumentar o detalhamento dos kits a partir de materiais simples. As colas instantâneas são as que prefiro utilizar, e para uma aplicação limpa, eu sempre confecciono essa ferramenta. Para colocar a cola somente onde se precisa. O projeto do Messerschmitt 109 nasceu no início da década de 1930, no momento em que a aviação militar ainda estava encontrando sua identidade. A primeira vez que ele apareceu em combate foi durante a Guerra Civil Espanhola. E ali já ficou claro que não se tratava apenas de mais um caça. Aqui, eu produzo as partes dos cintos com hastes de resistores eletrônicos. São inoxidáveis, baratos e maleáveis.
O avião combinava uma estrutura extremamente leve e um motor potente para a época. Mas toda essa busca por leveza e desempenho tinha um preço. O cockpit era notoriamente compacto. O espaço interno era limitado, especialmente para pilotos mais altos, e a visibilidade para trás deixava a desejar. Consequência direta da estrutura fechada e da necessidade de rigidez. O trem de pouso, com seu arranjo estreito, tornava o avião exigente no solo, e não eram raros os acidentes durante decolagens e pousos. Ainda assim, uma vez no ar, muitos pilotos descreviam o 109 como uma máquina precisa, direta, quase extensiva ao corpo. Era um avião que exigia respeito no chão, mas recompensava no céu. Este processo nos painéis de instrumentos é trabalhoso, mas faz toda a diferença. Pintar o painel, fazer o dry brush aproveitando os relevos, recortar os decalques e aplicá-los um a um. Por fim, depositar uma gota de verniz vitral transparente sobre cada reloginho, dando esse efeito de lente. Ele tinha um desenho aerodinâmico, muito mais limpo do que o de seus contemporâneos. Esse equilíbrio entre engenharia e forma é o que acabou marcando a personalidade do Bf-109 por toda a guerra. Oi, vó. Meu neto Vinícius, chegando para passar o fim de semana conosco. No Bf-109, uma capa de couro cobria o lado posterior do painel de instrumentos, simulada aqui com massa epóxi. O grande desafio desta montagem se concentra na produção do motor DB605 na escala do kit e todas as adaptações necessárias na fuselagem para incorporá-lo ao modelo. Existem detalhamentos técnicos suficientes para desenhar todo o motor, mas encontrei um modelo 3D quase acabado e de domínio público. A partir dele, desenhei em CAD as partes que faltavam: reservatórios de óleo, o sistema compressor centrífugo de ar, tubos de escape e seus flanges, conduítes de cabos de velas, cases de munições, além de modificações, como o redimensionamento dos suportes do motor. Finalizado o detalhamento em CAD, o modelo é submetido ao software que o prepara para a impressão 3D. 2 unidades do motor e as 2 metralhadoras MG-17. Esta etapa é conhecida como fatiamento. Impressas, as peças são lavadas para a retirada do excesso de resina não polimerizada. Depois de secas, elas são submetidas à câmara de ultravioleta para o último estágio da polimerização.
A etapa se conclui com a retirada de todos os suportes estruturais necessários durante o processo deste tipo de impressão 3D, a estereolitografia. Com o tempo, as versões foram evoluindo, das iniciais B, C e D, ainda bastante experimentais, até a série E, o EMIL, que marcou a consolidação do projeto em combate real. Pilotos e mecânicos passaram a apelidar as versões com nomes próprios, iniciados com a letra da versão: E, Emil; F, Friedrich; G, Gustav e K, Kurfürst. Nessa fase, o armamento já começava a ficar mais sério, com metralhadoras MG-17 de 7,92 mm no capô e, em algumas variantes, canhões MG-FF de 20 mm montados nas asas. Talvez o desenho mais elegante tenha vindo com a série F, o Friedrich. Nela, o avião ficou mais limpo, mais fluido, com asas redesenhadas e menos interferências aerodinâmicas. O armamento passou a se concentrar no eixo do motor, com um canhão disparando pelo cubo da hélice. Uma solução tão eficiente quanto sofisticada. Como se vê, para incorporar um novo componente, como o motor, muitas modificações são necessárias nas peças originais. Este capô, por exemplo, agora terá que ficar aberto e a espessura de suas paredes deve ser ajustada à escala, se tornando muito menos espessa. Com a chegada da série G, a famosa Gustav, o Bf-109 entra na sua fase mais complexa e, talvez por isso mesmo, a mais interessante. O novo motor Daimler-Benz DB605 trouxe um salto significativo de potência, mas também exigiu adaptações estruturais visíveis. As metralhadoras MG-131 de 13 mm, incorporadas na versão G6, simplesmente não cabiam mais sob o capô, sem gerar aqueles ressaltos tão característicos, que acabaram se tornando uma marca visual das versões posteriores. É nesse ponto que o avião começa a perder um pouco da pureza aerodinâmica das versões anteriores, mas ganha em robustez e poder de fogo. Dependendo da versão, o armamento podia variar significativamente, incluindo canhões de 20 ou 30 mm, disparando pelo eixo do motor, além de pods externos sob as asas. Pode-se ver a utilização de materiais bastante úteis para o detalhamento e modificação de um kit. Lâminas de latão de 0,1 mm de espessura, fios, assim como tubos, todos também de latão, são muito utilizáveis. Também gosto de usar folhas de poliestireno de 0,5 mm de espessura. São materiais muito fáceis de se usar na bancada. O G4, especificamente, lançado em 1943, ainda mantinha a estrutura leve do projeto original, mas já incorporava reforços internos, melhorias nos sistemas de rádio e pequenas alterações
que revelam o avião no limite da sua evolução conceitual. Antes de seguir adiante, vale a pena abrir um pequeno parêntese para entender de onde vem tudo isso. Não apenas o avião, mas a lógica por trás dele. A Messerschmitt não surge do nada, nem nasce já como um gigante da indústria aeronáutica. Ela é profundamente associada à figura de Willy Messerschmitt, um engenheiro obcecado por estruturas leves, eficiência aerodinâmica e desempenho. Desde os primeiros projetos, a ideia central era sempre a mesma: fazer mais com menos. Menos peso, menos arrasto, menos complexidade estrutural. O prefixo BF, do BF-109, vem do nome da empresa onde o projeto nasceu, a Bayerische Flugzeugwerke. Somente em 1938, a companhia seria organizada e rebatizada como Messerschmitt AG, consolidando oficialmente o nome de seu principal engenheiro e dirigente. A partir de então, os novos projetos passaram a adotar o prefixo ME, como o ME-210 e o ME-262. Nos anos 1930, a aviação passa a ser tratada como um elemento estratégico central. A recém-criada Luftwaffe precisava de aeronaves modernas, rápidas e capazes de enfrentar o que havia de mais avançado na Europa. É nesse contexto que a Messerschmitt se torna uma das principais fornecedoras do Estado alemão. O 109 nasce justamente desse processo. Um projeto concebido para atender a um requisito oficial, mas desenvolvido com uma liberdade técnica que permitiu soluções extremamente avançadas para a época. Estrutura totalmente metálica, fuselagem monocoque, asas finas, trem de pouso estreito e retrátil, tudo pensado para reduzir peso e arrasto. Com um trem de pouso fixo na fuselagem e asas desmontáveis, permitia-se seu transporte sobre vagões de trem e uma rápida montagem e início de operação no destino, apesar de que tais características tornassem o avião mais exigente para pilotar em solo. Como já destacado, motivo de muitos acidentes em pouso ou decolagem. Ao longo da guerra, a Messerschmitt não produziu apenas o Bf-109. Ela esteve envolvida em praticamente todos os grandes programas da aviação militar alemã: caças, bombardeiros, aviões de transporte e, mais tarde, projetos revolucionários, como os primeiros jatos operacionais. Mas é o 109 que se torna o símbolo máximo dessa filosofia de engenharia. Um projeto que, apesar de sucessivas modificações, nunca perdeu sua identidade original. Há também um aspecto industrial importante. O caça foi pensado desde cedo
para produção em larga escala. Mesmo com todas as dificuldades do esforço de guerra, escassez de materiais, bombardeios aliados e mão de obra cada vez menos qualificada, o projeto continuou sendo adaptado para permitir fabricação rápida, reparos em campo e intercambiabilidade de peças. Isso explica por que, mesmo quando o projeto já apresentava sinais claros de envelhecimento, ele continuou sendo produzido e aperfeiçoado. Não era apenas uma questão técnica, mas também logística, industrial e política. O Bf-109 já estava profundamente enraizado na estrutura da Luftwaffe. Esse contexto ajuda a entender melhor as versões tardias do avião, como a série G, em especial o G4 que estamos analisando aqui. Não como um projeto isolado, mas como parte de uma longa cadeia de decisões técnicas, industriais e estratégicas, tomadas ao longo de mais de uma década. Mesmo nos kits de aviões em grande escala, como este, é quase certo que os trens de pouso nos ofereçam a oportunidade de ampliar o detalhamento do modelo. Basta observar fotografias de aeronaves reais de referência para encontrar detalhes inexistentes no kit. Estas são oportunidades de ouro para interferirmos e personalizarmos o nosso modelo, tornando-os únicos. No total, mais de 33 mil unidades do Bf-109 foram produzidas, o que faz dele o caça mais fabricado da história. Só a variante G6, produzida em aproximadamente 12 mil unidades, responde por quase metade desse número, o que diz muito sobre a importância da família Gustav. Após a série G, o projeto caminhou para suas versões finais. A série K, Kurfürst, representou a tentativa de unificar as inúmeras modificações acumuladas ao longo da guerra, em uma configuração mais racionalizada, potente e padronizada. Embora tecnicamente avançada, essa versão chegou tarde demais para influenciar de forma decisiva o curso do conflito. Mesmo após o fim da guerra, este avião continuou voando em diferentes países, o que reforça não apenas sua eficácia militar, mas também a solidez do conceito original. Poucos aviões conseguem contar, através da sua forma, uma história tão clara de adaptação, compromisso e engenharia aplicada. Os tubos Pitot em kits são desafios aos modelistas, na arte de mantê-los sem quebrar até o final da montagem. Mas neste caso, com um tubo e um fio de latão, se produz um inquebrável e bem mais realista. Ao analisar o desempenho operacional do Bf-109, é impossível dissociar o projeto da evolução do próprio conflito. O avião
que surgiu na década de 1930 como um caça leve, ágil e estruturalmente avançado, acabou atravessando praticamente toda a guerra europeia, adaptando-se a cenários estratégicos completamente distintos. Nas primeiras campanhas, sua vantagem estava na combinação entre velocidade máxima e excelente taxa de subida. Era um interceptador natural, subia rapidamente ao encontro do adversário e, graças ao motor Daimler-Benz com injeção direta de combustível, mantinha desempenho consistente. Mesmo em manobras negativas, algo que seus primeiros rivais britânicos ainda não possuíam plenamente. Durante a Batalha da Inglaterra, entretanto, surgiram limitações evidentes. O alcance restrito impunha janelas de combate curtas. Sobre o território britânico, a autonomia tornava-se um fator estratégico tão relevante quanto velocidade ou armamento. Enquanto o Supermarine Spitfire mostrava-se um adversário formidável em manobrabilidade e equilíbrio aerodinâmico. O Bf-109 era tecnicamente competitivo, mas operava no limite de seu raio de ação. Na frente oriental, o contexto mudava novamente. Grandes distâncias, pistas improvisadas, variações climáticas extremas. Ainda assim, o projeto demonstrava uma capacidade notável de adaptação. Sua estrutura, relativamente simples e leve, facilitava a manutenção em condições adversas, característica que se tornaria vital nos anos seguintes. A partir de 1943, com o aumento dos bombardeios aliados sobre o território alemão, o papel do Bf-109 mudou de maneira decisiva. Ele passou a atuar cada vez mais como um interceptor de bombardeiros pesados escoltados por caças de longo alcance. É nesse momento que surgem confrontos frequentes com o P-47 Thunderbolt, robusto e potente em altitude, e posteriormente com o P-51 Mustang, cuja combinação de alcance, velocidade e desempenho em grande altitude alteraria significativamente o equilíbrio aéreo. Esses confrontos ajudam a compreender a evolução da Série G. O aumento do armamento, o reforço estrutural e a busca por maior potência não foram escolhas estéticas, mas respostas a um ambiente cada vez mais exigente. O Bf-109 foi sendo pressionado por um conflito que crescia mais rápido do que qualquer projeto poderia prever. Cada aumento de potência exigia reforços estruturais. Cada reforço significava mais peso. E cada quilo adicional cobrava seu preço na manobrabilidade e no alcance. Ainda assim, o avião continuava competitivo. Não por ser perfeito, mas por ser adaptável.
O G4 situa-se precisamente nesse ponto de inflexão. Ainda preserva parte do equilíbrio aerodinâmico das versões anteriores, mas já participa de uma fase da guerra em que altitude operacional, potência e capacidade de fogo tornaram-se decisivos. Paralelamente, a Luftwaffe operava outros caças, como o Focke-Wulf 190, que seguia uma filosofia distinta: motor radial, estrutura mais robusta e grande estabilidade como plataforma de tiro. Ele não substituiu o 109, atuou ao seu lado, absorvendo demandas táticas diferentes e complementando o sistema defensivo alemão. E, na outra ponta do espectro, aeronaves de ataque como o Junkers Ju-87 Stuka dependiam diretamente da supremacia aérea garantida por esses caças. A eficácia do sistema ofensivo alemão estava condicionada à capacidade de manter controle do espaço aéreo, algo que colocava o Bf-109 no centro da engrenagem estratégica. Quando observamos o Bf-109 sob essa perspectiva, enfrentando Spitfires, Hurricanes, Thunderbolts e Mustangs, em momentos distintos do conflito, ele deixa de ser apenas um projeto isolado. Torna-se parte de uma corrida tecnológica acelerada, na qual cada versão precisava responder rapidamente às inovações do adversário. E é justamente essa tensão evolutiva que confere ao G4 seu interesse histórico. Ele representa o esforço de manter competitivo um projeto originalmente concebido anos antes, agora pressionado por uma guerra cada vez mais industrial e tecnológica. Quando compreendemos o contexto histórico, a evolução técnica e o papel operacional do Bf-109, o modelo em escala deixa de ser apenas um objeto de montagem. Ele passa a ser uma interpretação material de um projeto real, com escolhas, limitações e soluções muito específicas. É nesse ponto que o modelismo ultrapassa o manual do kit. O manual orienta a sequência de montagem, define cores, indica encaixes, mas não explica por que determinadas estruturas existem, nem por que certas soluções técnicas foram adotadas. Quando estudamos o avião real, começamos a perceber que muitos detalhes não são decorativos. São respostas de engenharia a exigências operacionais, tubulações, reforços estruturais, posicionamento de cabos, pequenas assimetrias. Tudo isso carrega lógica. E é justamente essa lógica que tento trazer para o modelo. Ao modificar o kit, ao adaptar o encaixe do motor, ao recriar fiações e linhas hidráulicas, o objetivo não é apenas adicionar complexidade visual. É aproximar o modelo da realidade funcional do avião,
é transformar uma representação genérica em uma interpretação específica. Cada intervenção, portanto, não é um excesso, é uma escolha fundamentada. Quando abrimos o capô e decidimos expor o motor, estamos revelando uma decisão técnica real, a necessidade de potência crescente. Quando reduzimos a espessura das paredes do capô, estamos corrigindo um compromisso de escala que o kit não consegue resolver sozinho. Quando adicionamos cabos, tubos e suas conexões, não estamos apenas detalhando, estamos reconstruindo lógica. O resultado final deixa de ser apenas mais um BF-109, montado a partir de um kit comercial. Ele se torna uma peça única, construída com base em pesquisa, análise e decisão técnica. O modelismo histórico não é reprodução, é interpretação fundamentada. E talvez seja essa a sua dimensão mais interessante. Ela nos permite revisitar projetos reais, compreender suas soluções e reinterpretá-las em escala, respeitando a história e exercitando a engenharia. No final, não se trata apenas de montar. Trata-se de entender.